Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 139 e hoje nós vamos falar sobre o Natal Espírita. Como é o Natal Espírita, o que fazer no Natal e como compreender essa data. Então, vamos estudar? Para começar mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e também ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast, inclusive esse. Se você está lá no videocast, você consegue ver como é que a gente está por aqui. Siga eles lá no Instagram, @Rádio Café Music, @Estúdio Rádio Café. Aproveite, siga o nosso Instagram também, @Espiritismo Simples. A gente está no YouTube também, e você encontra a gente só pesquisando lá no YouTube por podcast Espiritismo Simples. Clica lá para se inscrever e você vai sempre ser notificado quando tiver novos episódios, sempre às segundas-feiras, às 6 da manhã. Se você acompanha a gente aí pelo Spotify, pelo Deezer, Google Podcasts ou qualquer outra plataforma de streaming de música, aplicativo de áudio, a gente está lá também, só procurar por Espiritismo Simples. Clica ali para seguir também, você sempre vai ser notificado quando tiver um novo episódio às segundas-feiras, às 6 da manhã. Beleza? Então, bora lá com o tema de hoje. Vamos falar sobre Natal Espírita, o que envolve tudo isso. Beleza, Natal Espírita, né? Existe alguma diferença, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto quando a gente fala de Natal para o lado do Espiritismo. Existe alguma diferença do Natal do espírita para o Natal, de um católico para o Natal, de algum protestante, de alguém que seja de Umbanda ou para alguém que não tenha religião? Olha, depende. A gente sempre fala assim, né? O Espiritismo ele não é uma religião, né? Ele é uma doutrina. E essa doutrina ele está relacionado com ciência, ele é filosofia, é parte sim de religião, mas ele não é somente, única e exclusivamente uma religião. Então, quando a gente agrega tudo isso, a gente percebe que o Espiritismo ele não tem os rituais, né? Então, eu tenho que participar de alguma celebração, de alguma cerimônia nessa época do Espiritismo, né? Nessa época do Natal para o Espiritismo? Não tem essa necessidade. Isso vai variando de acordo com cada pessoa, como que ela vivencia esse período, como que ela encara essa época, né? Então, não existem esses rituais e cada um pode, de acordo com aquilo que acredita, de acordo com as pessoas que vivem junto, encontrar a melhor forma de celebrar essa data, né, esse período do ano. Querendo ou não, independente aí da forma como você acredita, como você gosta ou não da época, é um feriado, então, e aí, no mínimo, você pode celebrar o feriado. A gente vai perceber ao longo do podcast, desse episódio, que existem formas de amplificar esse sentimento dessa época, nesse período, né? Dá pra gente significar, né, essa época de uma forma muito mais simbólica, importante e que pode mudar a vida de algumas pessoas. O que eu deixo de recomendação nessa época é um período ali de reflexão, é um período que a gente pode ter oportunidade de resguardar, né, da gente ficar ali quietinho no nosso canto, celebrar com quem a gente ama, mas acho que é sempre um período de reflexão. E aí, porque a gente está num período que mostra, né, na origem, o nascimento do Cristo, o nascimento daquele que é o nosso guia e modelo, aquele que veio na Terra ali para que a gente pudesse aprender com eles, com os seus passos. Então, acho que é sempre um período para a gente refletir, é uma ótima oportunidade para isso, mas é também, né, acaba coincidindo com o período do final do ano, então a gente sempre consegue fazer aquela retrospectiva, não é só a TV que consegue fazer, a gente também tem essa oportunidade de colocar a mão na cabeça e pensar um pouquinho, né, como foi o meu ano, quais foram as minhas atitudes, né, como é que foi a minha condução ao longo desse 2023, como é que eu espero que as coisas aconteçam em 2024, um pouco até do que a gente falou no último episódio maior, né, que a gente fala sobre seja a mudança, o outro também que a gente fala aqui a gente que decide, a gente que resolve a nossa vida. Então é um período que cabe muito isso, né, esse período do Natal, resguardar e fazer a reflexão. No Natal, né, não somente no Natal, mas acho que esse é o período que é muito mais propício para isso.
E aí quando a gente pensa no plano espiritual, no Natal, e é sempre uma das coisas que me encanta muito, né? É uma coisa que sempre eu fico pensando demais no plano espiritual, como é que é esse período. E a gente sabe por algumas obras que a gente lê, que é sim, né? Todo momento que a gente consegue, que a Terra, nós que estamos aqui, pobres mortais, toda vez que estamos aqui refletindo, vibrando positivamente, elevando o nosso pensamento, emanando pensamentos positivos lá para o plano espiritual, lembrando daqueles que um dia estiveram com a gente, essa energia chega lá. E essa energia gera uma sensação, um ambiente de festa. Então, esse período do Natal, que a gente faz a reflexão, que a gente celebra com aqueles que a gente ama, que a gente lembra daqueles que estiveram conosco aqui, é sempre um período de muita alegria também no plano espiritual. Eles se alegram por serem lembrados, eles se alegram por perceberem ali um período que às vezes a gente está um pouco mais tolerante, que a gente está um pouco mais, vamos dizer assim, do bem, né? Então é uma alegria também no plano espiritual, porque a gente tem essa oportunidade de fixar o nosso pensamento no Mestre. Ao menos uma vez, se você é cristão, se você acredita naquele que é nosso guia e modelo, em determinado momento, você vai fixar o pensamento no Mestre Jesus. Isso, se a gente pensar cada pontinho de luz, né? Eu lembro que um episódio, acho que foi o episódio anterior, do ano anterior ou há 2 anos, quando eu falava sobre oração, sobre Natal também, eu dizia que assim, a gente vai iluminando o mundo com o nosso pensamento, cada um acendendo a sua própria luz. Pequenos pontinhos de luzes, pequenos pontinhos de luz que vão acendendo grandes luzes, e essas luzes formam aquela cascata, aquele pisca-pisca enorme, e a gente ilumina quem está ao nosso redor e a gente ilumina o mundo e quem se aproxima da gente. Então, são pequenos pontos de luz que acabam gerando esse ambiente gostoso, alegre, harmônico que é essa época do Natal. Por quê? Só porque a gente consegue concentrar o pensamento no Mestre Jesus. E aí a gente, fala sobre essa época do ano e eu vejo um pouco que, pelo menos reflexões que eu faço, parece em alguns momentos que a gente, infelizmente, recentemente, a gente tem perdido um pouco da essência dessa época, né? E aí vem uma parte disso, por conta desse distanciamento, de acreditar às vezes no Mestre, ou esse distanciamento cristão que acontece. Há de certa forma uma fuga das religiões, e independente de qual seja a religião, ela no final da história ela acaba nos ajudando, Ela é um direcional para a gente, e tem muitas pessoas que hoje procuram não seguir exatamente uma linha de uma filosofia específica, e aí acaba gerando esse distanciamento. Quer dizer então que se eu ficar fora de uma religião não funciona, não sou uma boa pessoa? Não, não é isso. Mas é que a gente se desconecta um pouco se a gente não tem esse hábito de trabalhar ao menos a nossa espiritualidade. Se a gente se desconecta de tudo, a gente fica um pouco perdido, de alguma linha, algum direcional. Então, por isso, não precisamos da religião necessariamente, mas ela nos ajuda ainda muito, ela nos direciona bastante sobre como a gente pode agir de uma forma melhor no nosso planeta. E outra parte desse distanciamento, acredito muito que seja também pelo materialismo, As pessoas estão sempre muito conectadas aí pela matéria, pensando em questões que somente estão ligadas ao lado físico da coisa e nem sempre olhando para o lado espiritual. Então, é comum que quando a gente junta esses dois fatores, o materialismo e o distanciamento um pouco cristão, a gente fica, lógico, distante de uma conexão maior, e a gente tem que estar o tempo todo conectado. O segredo de tudo, praticamente, da nossa vida é quando a gente consegue manter essa conexão, o tempo todo essa conexão, quase como se fosse a rede de internet, quase como se você tivesse com o seu Wi-Fi ligado, conectado o tempo todo com o plano espiritual. Quando a gente está conectado lá, a gente evita fazer coisas que a gente faria se não estivesse conectado. A gente reflete melhor sobre as nossas atitudes, estando conectado, tendo uma ligação direta com o Wi-Fi divino, vamos dizer assim. Então a importância dessa conexão, o máximo que pudermos estar conectados com ele, nos auxilia como um direcional do que fazer.
E aí, justamente sobre o que fazer, vamos puxar outra questão. O que fazer do Natal? Pois é, a forma como a gente explicou no começo é sempre muito particular, a vivência do Natal, e eu não quero aqui trazer nenhuma cartilha, como fazer, como viver o seu Natal. Quem sou eu? Não sou sommelier de celebração de festa de Natal, pelo amor de Deus. Mas acho que eu deixo aqui alguns pontos, sobre como cada um poderia lidar de uma melhor maneira nessa época, como interpretar esse período, a importância dessa época. E o ponto fundamental para mim desse período é trabalhar a caridade, É você estar nesse ponto da conexão, a caridade ser o protagonista, ser a protagonista dessa história. E aí a gente escuta muita gente falar, mas nessa época aí todo mundo quer ser caridoso, Nessa época, chega o final de ano, todo mundo quer fazer uma boa ação. Olha, primeiro, não é todo mundo que pensa assim, não é todo mundo que somente nessa época se conecta e tenta fazer algo diferente. Tem muita gente que faz trabalhos aí belíssimos ao longo de todo um ano e nessa época se intensifica porque mais pessoas parecem ser tocadas, nessa época. E eu acredito assim, a pessoa só faz nessa época do ano? Poxa, que bom, pelo menos ela ainda está fazendo nessa época do ano. Acho que a gente não tem que invalidar uma ação de caridade se ela é num período específico. Antes um ato de amor do que um ato inerte, Acredito muito nisso. Então, essa caridade que a gente sempre fala, a gente traz com uma certa frequência aqui no nosso podcast, ela é uma questão, é um processo sempre diário, é uma questão treinável, então é compreensível quando as pessoas até imaginam, que poxa, só faz nessa época do ano, porque de fato, se você não tem esse hábito de treinar a sua caridade, de exercitar isso com as pessoas que são ao seu redor, você só vai fazer realmente quando aquele efeito manada estiver te tocando, Quando as pessoas que estão próximas de você falarem que vão doar uma cestinha para uma criança, vão fazer aquela cartinha dos Correios, do Papai Noel, que faz uma entrega aí para alguma criança. Então, a caridade também é um hábito treinável que dá pra gente ali praticar e melhorar. E eu tenho, voltando um pouco, eu tenho essa sensação, e aí pode ser somente uma impressão minha, de que as pessoas nessa época, no passado, acho que elas se tratavam entre si ali com um pouco mais de cordialidade, um pouco mais de respeito também, Eu vejo muito, parece uma correria danada, Aquela loucura de fim de ano, um estresse, rola uma tensão, um nervoso ali, que não faz muito sentido. E aí pode ser uma questão, como eu falei, particularmente minha, mas parece que, não sei se é porque quando eu era criança, acho que eu notava muito mais isso. Pode ser o encanto do Natal para uma criança, que é diferente, que a gente tem um olhar mágico para essa época, porque a gente reúne a família, porque a gente gosta de estar junto, ou porque vai receber presentes, coisas de criança. Mas eu já era uma criança sempre muito observadora e percebia muito isso, essa cordialidade, um respeito, essa harmonia que existia entre as pessoas. E aí chega essa época final de ano, hoje em dia, parece que é uma agitação, uma tensão e uma correria que não fazem tanto sentido. Tudo bem, aí eu sei, a gente compreende que aqui o podcast a gente fala com um Brasil inteiro, até com outras regiões do mundo, cada um vive uma realidade diferente, mas falando aqui que eu estou, vivo em São Paulo, a gente percebe que é uma correria além do que já é a correria de São Paulo. Uma doideira de moto, correndo de um lado para o outro, pessoas agitadas, pessoas nervosas no trânsito. É uma coisa que minha mãe sempre falava, nossa, essa época do ano, ela nem gosta tanto porque é justamente esse nervoso, essa correria. E pessoas que correm e parecem nem saber porquê, só para chegar à meia-noite, estar sentada no sofá da sala, com uma roupa bonita, esperando dali a virada e aí celebrar, estourar champanhe, não sei. Mas é uma correria, é um nervoso. E aí acho que deixo aqui a oportunidade pra gente que gosta, se identifica, se interessa pelo tema da espiritualidade, que a gente reflita. Como que eu vivo esse momento? Como você vive esse período? Será que você corre também? E corre por qual motivo? E com o objetivo de fazer o quê? Qual que é o final do dia, a proposta dessa correria? Por que a gente está correndo?
Será que a gente não deveria estar correndo ao longo do ano para melhorar a nossa reflexão, a nossa caridade e a forma como a gente age? Ou é nessa época do ano que a gente vai resolver, parece que a salvação do mundo é a nossa própria salvação? Acho que é um ponto que eu deixo para a gente pensar um pouquinho nesse período, né? E aí essa ansiedade material que a gente fala, né? Pessoas correndo ali o tempo todo. E aí a pessoa diz assim, ó: ah, mas eu não sou muito ligado à matéria não, eu não tenho muito problema para isso não, nem fico ligando muito para presente, então a questão material para mim não é um fato. E aí quando a gente fala de matéria, às vezes a pessoa acha que a matéria é somente realmente a matéria física, aqui a gente está falando do presente em si, ó, que é o livrinho sempre melhor, ó. Fica aí a dica de presente. Livrinho sempre melhor, por exemplo, é a matéria, é o presente, aquilo que a gente espera receber, ganhar nesse dia. E aí a gente diz, tá, beleza, você pode não ligar ali pro presente, mas ó como a gente é conectado com a matéria, a gente fica semanas pensando na roupa que a gente vai usar no Natal. Às vezes a gente fica um mês, quando dá ali ó, 25 de novembro, falta um mês assim, a gente fala, ah, preciso comprar uma roupinha pro Natal, ah, preciso ter uma roupa nova, preciso fazer alguma coisa diferente. Isso é conexão com a matéria, né? A gente não tem essa obrigatoriedade, não. Por que nessa época só que a gente vai pensar nisso, né? Ou por que a gente pensa ainda mais nessa época? Isso também está ligado à matéria, não é só necessariamente ali o presente. Então, a gente tem aqueles pensamentos, nesse ano eu vou passar o Natal na casa do fulano, ciclano vai reparar na minha roupa que eu vou estar usando, eu não comprei ainda nada de presente para ninguém, eu preciso ir atrás de alguma coisa, já está na última semana do pré-natal, eu não fiz nada. Calma. Aproveita a oportunidade, ó, reflete um pouco, calma. O presente não é tudo, gente. O presente não é tudo que a gente tem nessa época, né? Essa questão material, na verdade, ela é secundária, ela deveria ser só coadjuvante, ela é um simbolismo, né, de como você pode agradar o outro. E isso aí é, de certa forma, você estar ali refém, sim, da matéria. Se isso não for estar refém da matéria, o que seria, né? Então, esse Natal é o olhar de gratidão que a gente tem que ter, né? Que a gente deveria ter para recobrir a terra, né? Eu coloco assim. Não é necessariamente aquele panetone que você dá para o vizinho, né? Para o colega que trabalha com você, mas sim o símbolo desse presente. Por isso que eu digo, não condeno quem dá o presente, de forma alguma. Mas é o símbolo, né? O presentear, né? Você pensar numa pessoa que ao longo do ano ou em determinado período, poxa, você é grato. E aí você quer presentear essa pessoa. Mas a gente tem aquele automático de fazer a lista de presentes e dar presente só porque tem que dar nessa época. Acho que esse é o ponto. Então deixo como dica, pense uma pessoa, pelo menos uma pessoa só, que estaria fora daqueles presentes obrigatórios, sabe? O sobrinho, o neto, o filho, a filha. Pense uma pessoa que nessa trajetória desse ano ou nesse período você é grato por algo que ela fez. Aí sim, presenteie essa pessoa, né? Demonstre gratidão por essa pessoa. Aí vai ter um significado muito forte. Aí vai ter um significado muito diferente, muito mais amplo. Faça essa atitude. E aí depois eu vou falar aqui um pouquinho sobre como que a gente pode fazer, né? Não precisa ser necessariamente o presente. E aí o que eu falo, né? Não precisa ser o panetone, não precisa ser algo material assim, né? Um presente caro. Mas eu lembro que na minha casa, quando eu era pequeno, o que eu achava mais legal da árvore de Natal, além do pisca-pisca, eram os cartões de Natal que ficavam ali pendurados, né? Não sei, na sua casa você tem o hábito de montar árvore de Natal? Comenta aqui. Você ainda hoje tem o hábito? Você montou a sua árvore de Natal em casa? Comenta aqui no YouTube, ou se você estiver lá no Spotify, comenta assim, se você tem esse hábito de montar, preparar, organizar a casa nessa época. Você se anima por isso? E aí eu volto lá a falar, né, dos cartões. Como eu achava o máximo aquilo. Pessoas que eu nem imaginava, né, que mandavam cartões assim, escritos, né, a próprio punho, assinados assim. Mensagens muito bonitas que eram enviadas para os meus pais, né, agradecendo pelo ano. E aí tinham até profissionais, o dentista mandava, né, também, familiares, até de outras cidades, pessoas distantes da gente que faziam questão de deixar uma mensagem positiva.
Como é bonita essa época por isso. Como é lindo o Natal por isso. Então, olha o que tem por trás. Olha a oportunidade que a gente tem nessa época do ano de, parece que, abrir o nosso coração que a gente não tem em outros períodos. Eu gosto muito do Natal por isso, justamente por isso. Acho que é uma época que a gente fica aberto a entender melhor o outro, a agradecer o outro, a se conectar com aquele que é o nosso guia e modelo. Então, para mim, acho que era isso que eu ficava, mais feliz, eu adorava. A minha expectativa era justamente essa, ver os cartões e ler o que estava ali escrito, ler essas mensagens que eram enviadas ali, agradecendo aos meus pais, no período que eu era pequeno, então, lógico que eu não recebia cartão, de forma alguma eu não recebia. Mas eu também compreendo, e aí falando do lado mais, o Bruno da coisa, a gente já falou muito sobre linguagens de amor, a minha linguagem principal são as palavras de afirmação, então um cartão escrito com a mensagem, ela tem naturalmente um peso maior para mim, eu achava isso, acabava me tocando mais, assim como eu compreendo que existem pessoas que é o presente, que é a principal linguagem de amor, então por isso que demonstrar amor para ela é presentear as pessoas, então tudo bem, faz sentido, tá? Mas para mim era de fato muito especial, as mensagens escritas, e eu achava isso que tinha um simbolismo muito grande de você, parece que ter aquele saldo de fim de ano e ver as pessoas, olha quantas pessoas tiraram 1 minuto do dia para escrever uma mensagem para mandar para a gente. Acho que isso é muito do que eu acredito. Outro pensamento que eu tenho sobre o Natal, e aí sobre a caridade num geral, e esse é um ponto que eu sou tanto quanto crítico quando a gente fala de caridade, nessa época é assim, se você foi tocado por alguma ação específica, alguma ação social nessa época do ano para ajudar alguém, para dar um presente, para trazer um significado diferente para essa época, poxa, vou dar, sabe aquelas cestinhas, que a gente fala, acho que é cesta mesmo de Natal que a gente fala, que você dá um brinquedo para uma criança carente, dá uma roupinha, um calçado e tudo mais. Se você toma ação de ajudar em alguma dessas ações de final de ano, o que eu falo é, ajude, mas ajude verdadeiramente. Ajude de modo que você vai realmente impactar a vida dessa pessoa. E quando a gente fala sobre isso, nós não falamos de novo de presentes caros, mas de presentes que foram dados de coração, de uma forma generosa, de alguém que realmente se preocupou com aquele que vai receber o presente e não foi no presente mais baratinho, no mais fuleiro, só para cumprir tabela. Essa época do ano, quando a gente vai pegar essas cestas, poxa gente, as coisas realmente estão caras, dá para compreender, mas é uma época do ano, é um período só, é uma oportunidade só. A gente escuta muito, as pessoas assim, acho que eu também já devo ter comentado de onde que eu tiro todo esse pensamento, é de uma conversa que eu tive com a minha mãe tem uma loja de roupa, e ela sempre fala assim, que ela também fica muito chateada, quando vem alguém lá e fala assim, você me viu uma roupinha para uma criança, tem 8 anos, aí minha mãe mostra algum conjunto, aí fala, é para cestinha, para dar nessas cestinhas de Natal. Aí pega uma opção assim, nem tão cara, e a pessoa fala, não, pega uma mais baratinha que você tiver, porque eu vou doar, é para dar de presente. Faz sentido isso? Será que faz sentido isso? Eu deixo esse questionamento. A gente pega a cesta pensando em ajudar alguém, em fazer um Natal diferente, em deixar um presente significativo, e o que a gente mais quer fazer é dar um presente o mais barato que tiver, só pra gente tirar o peso e sei lá, na nossa consciência a gente depois colocar e falar assim, eu ajudei. Nesse Natal, eu ajudei. Eu comprei a cestinha. Não faz sentido. Não faz sentido. Você pegar às vezes 5 cestas e dar os presentes mais baratos, é melhor que você dê um único de qualidade para uma criança que realmente vai impactar. Então acho que é um pouco desse pensamento que eu tenho. Se você for participar de alguma ação social, você realmente está engajado em ajudar, ajude
verdadeiramente essas pessoas, né? Ajude de forma que você possa abrir o seu coração. Não fique dando qualquer coisa. Se coloque como se fosse alguém da sua família. Se coloque como se fosse um sobrinho seu, como se fosse um filho seu, como se fosse para você. Se você pensasse que esse presente um dia chegaria para você, você ia querer o mais baratinho, o mais fuleirinho só para entregar e dar? Ou você gostaria de algo significativo? Né? Dá pra gente tentar nessa cestinha, sempre tem alguma descrição, por exemplo, essa criança, ela gosta muito de futebol. Então, poxa, se empenhe em dar um presente para essa criança que gosta disso. A criança ama dinossauro. Se empenhe em ir atrás, em dar alguma coisa significativa de dinossauro. Não é o mais caro, mas é aquilo que tem significado. Que você vai ajudar verdadeiramente alguém. Acredito muito nisso. Imagino que vocês também pensem dessa mesma maneira, mas acho que é algo pra gente trazer nessa época. Acho que é algo necessário. Então é isso. Quando a gente fala dessa época, de novo, não é o presente mais caro, a gente não tem que fazer, né, nenhum ato ali de que a gente chama voto de pobreza, né? Que vai dar tudo que eu tenho e seguir a minha vida ali como... Não é isso que a gente diz. Mas a gente tem até no próprio Evangelho segundo o Espiritismo um trecho que fala justamente sobre isso, né? Não é você dar tudo que é seu e entregar e aí seguir como é uma pessoa que precisa de... Não, a gente precisa da matéria, mas a gente não precisa dar aquilo só que está sobrando, aquelas migalhas. Se alguém que tem fome, a gente pode dar um pão inteiro para alguém que tem essa necessidade, não é verdade? Já falei alguns pontos aqui, né? Se a gente fosse o pedinte, como seria? E a gente já trouxe em outros episódios a frase, né? O homem é do tamanho da sua generosidade. Qual o seu tamanho? Quanto você ajuda? Quanto que você ajuda verdadeiramente? E, de novo, estou sendo repetitivo, eu sei, mas não é dar uma grande quantia. Não é gastar, acabar, você ficar com uma situação complicada financeira. É ajudar verdadeiramente com significado. Quem acende a luz é o primeiro a ser iluminado, uma frase que a gente também trouxe aqui. E eu digo assim, faça a caridade pelo outro, mas faça por você. Faça a caridade por você, mas faça pelo outro. Acho que isso é a base de tudo que a gente tem nesse episódio para a gente trazer. Por fim, né, já encaminhando para o final do nosso episódio, como compreender essa época, né? Como compreender essa data do Natal? E é sempre, quando a gente fala desse período de festa, assim, é sempre um ponto muito delicado, né? Porque a gente compreende as diferentes realidades, diferentes formas que a gente tem de famílias, diferentes formas como estão as estruturas familiares hoje, no geral. E é duro. Essa época de Natal também é duro para muita gente, né? É um período ali que a gente retoma as lembranças, tudo vem à tona, existem pessoas ali que já não estão mais ali diante dos nossos olhos físicos, talvez seja a primeira vez que alguém não está mais ao nosso lado, alguém muito querido, seja um tio, uma tia, um pai, uma mãe, irmão, irmã, primo, um avô, uma avó. Então é sempre um período muito duro. Acho que essas datas, né, que marcam, a gente sempre fica pensando, nossa, vai ser o primeiro Natal sem tal pessoa. Por isso que quando a gente fala de Natal é duro, porque está muito relacionado à família e acho que são as pessoas que estão ali que mais significam pra gente, né? Mais tem um peso nessa época. O que eu digo é, para esses que partiram, não fuja o pensamento. Por mais duro que seja, não fique tentando evitar. Nesse ano foi o ano que eu perdi o meu avô, nossa. Aí você lembra dele nessa época, sai, não quero ficar pensando nisso. Não fuja esse pensamento. Primeiro porque se vem ao nosso pensamento alguém muito querido, pode ser por algumas questões, pode ser algo nosso mesmo, anímico, que vem do nosso pensar, que a gente se recordou dessa pessoa, porque ela está refletindo no nosso coração. Ela está dentro da gente ainda, essa pessoa vive, né? Essa pessoa está aqui dentro, ela habita dentro de você. Não queira fugir. Essa pessoa não é alguém, não é uma lembrança ruim. Então, por que não lembrar dela, não lembrar desses momentos? Pode ser também uma tentativa de conexão, um contato que essas pessoas fazem, porque a gente está um pouco mais aberto nessa época. Não fuja desse pensamento. Lembre dela, coloque na sua memória, faça uma prece por essa pessoa. Lembre dela com carinho.
É isso que a gente tem que trazer como ponto importante dessa época, como base no nosso pensamento, e não ficar fugindo, porque, primeiro, a gente não controla direito o nosso pensamento dessa maneira de lembrança, né? Ela simplesmente chega, ela se aproxima. Por que criar essa fuga? Chegou, compreender, fazer uma prece e deixar seguir o pensar. Lembre dessas pessoas ali como as boas memórias que a gente viveu, falar dessas pessoas também com gratidão, né? Acontecer alguma história ali que a gente está junto, reunido com a família, por que não trazer, né? Olha, lembro nessa época, assim, tal pessoa, e comentar naturalmente. A gente que tem essa compreensão, ou a gente que acredita, né, nesse pensamento de que há uma vida depois da vida, que a vida continua, que ela está sempre seguindo. Nós somos apenas, né, essa vida é apenas um dos capítulos enormes da nossa história, da nossa trajetória. Tem muita gente que certamente se espelha e procura compreender como é o nosso pensar sobre essa época. O que a gente pensa sobre justamente a continuação da vida? Tem muita gente que é curiosa, que gosta disso, mas tem vergonha de perguntar. Então, quando vier esse pensamento, por que não falar, olha, eu lembro que nessa época tal pessoa falava assim, como era gostoso, e certamente essa pessoa vive, essa pessoa ecoa no universo, ela ecoa no plano espiritual. Por que não trazer isso? Por que não trazer um ressignificado para esse período e deixar registrado um outro olhar para essa passagem, para o outro lado do caminho, né? Como dizia já Santo Agostinho. Então, eles sim, quando lembrados lá, eles são tocados, né? Com esses gestos de amor e de gratidão. E eles ficam sim machucados quando a gente lembra deles com um pensamento de dor, com um pensamento de tristeza. E a gente está passando esse Natal e essa pessoa não está aqui. Tudo bem que a gente sente isso, né? É natural nosso, a gente tem saudade. Mas não pode trazer como dor, e sim como saudade, porque eles são afetados, eles não conseguem, eles são lembrados com uma certa tensão. Isso afeta, isso chega até eles, assim como o pensamento de boa energia, uma boa lembrança que a gente pensa diretamente sobre eles, né? Se te machuca muito essa época, se ainda é uma dificuldade enorme, então compreenda o Natal como uma data, como aquele feriado. E pense que você não está só, né? Durante todo o ano, você tem os seus, você tem as pessoas que se aproximam de você, e essa data passa. Se ela é algo que te machuca muito, se você está ali sozinho, né? Imagina, puxa, eu vou passar meu Natal só. De novo é o que eu falo, você não está só, você nesse momento ali está se sentindo só, mas você não está só. Compreenda essa data então como uma passagem, como um período ali de reforma, como um período de reflexão, por mais duro que seja, né? E aí você lembrar também, se esse período ali você cria um sentimento diferente, ele é só por conta do período e da data, não é uma questão que é sua, não é sobre você, não é que o mundo está voltado contra você e que está tudo dando errado, é só um período, compreenda melhor essa época assim. Entretanto, o que eu deixo como pontos finais aqui é que a gente faça a nossa própria parte e o nosso também esforço nesse período. Que a gente possa perdoar verdadeiramente quem magoou a gente ou quem que a gente também possa ter ofendido, né? Assim como na oração do Pai Nosso. Aproveite essa oportunidade anual, né, que a gente tem. Mude a sua atitude, repense os seus atos. Se o orgulho ele impede aquele perdão falado que sai da boca com aquele ímpeto, com toda aquela força, que a gente ao menos perdoe as pessoas no nosso coração. E aí perdoar verdadeiramente, que a gente se livre dessas amarras do pensamento, da consciência e coloque para fora, se a gente não conseguir colocar para fora, mas ao menos o pensamento para fora, que a gente emane esse pensamento de perdão por aqueles que nos magoaram ou que a gente tenha magoado de alguma forma. Quando a gente dá esse primeiro passo do perdão, a espiritualidade ela compreende e faz todo o resto necessário. Ela conecta as boas energias. Espíritos que são afins sempre estão ali próximos, se conectam, e pensamentos que são afins também se encontram sempre
sempre. Desate esses nós da estagnação espiritual, libere esse fluxo de amor e de energia ali do bem que você tem dentro de você, porque as maiores travas que a gente sempre tem, não só nessa época, mas em todo ano, sempre vão ser questões ligadas ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. Que a gente consiga repensar sobre isso, que a gente tenha essa oportunidade do ano para mudar, para fazer diferente. Por fim, nessa época, que a gente fica mais tocado, eu gostaria de fazer aqui uma prece, uma prece em conjunto. Em algumas outras oportunidades que a gente fez, até um episódio de prece falada, foi muito bem aceito, vocês gostaram bastante, então acho que é uma oportunidade para a gente ter, para a gente às vezes escrever essa prece e falar no dia do Natal, que a gente possa ter essa oportunidade, ou que a gente simplesmente mentalize, e utilize ela como um mantra para a gente ter no nosso coração, para a gente agir de um modo diferente. Vamos então agora, conectando com o nosso Pai Maior, com aquele Mestre Jesus, que é o nosso guia e modelo, lembrando dele, esse Mestre de amor e de luz. Hoje aqui agradecemos a sua presença nesse lar, nessa casa, nesse ambiente que estamos aqui reunidos. Agradecemos, Mestre, pelo amparo e olhar caridoso ao longo de mais um ano. Agradecemos por aquilo que evoluímos, ainda que tão distantes do necessário. Agradecemos por aquilo que conquistamos, ainda que tão pouco do que podemos, Mestre. Lembramos nessa data daqueles que estão distantes dos olhos físicos, mas nunca distantes do coração. Que eles sintam o amor e a acolhida nessa data. Que não esqueçam o quanto são queridos e amados. Que possam receber esse afeto nessa data e que não se sintam esquecidos. Pequenos que somos, pedimos luz ao mundo. Bênçãos em todas as casas e corações que reúnem-se hoje para celebrar a sua chegada na Terra. Seu amor, Mestre, ecoa dentro de nós mesmo depois de tanto tempo. Que deixemos vibrar sua palavra em nosso coração, seu pensar em nossa mente, suas ações em nossas mãos. Obrigado, menino Jesus. Obrigado, irmão mais velho de luz. Que assim seja. Graças a Deus. Pedido final. Aproveite a oportunidade desse Natal. Faça uma prece com a sua família. A família que, quando ela se conecta, quando ela está em conjunto, num único pensamento com o Pai Maior, ela faz vibrar, ela faz chacoalhar o plano espiritual. Quando a gente está em conjunto, porque são corações que estão integrados, que de alguma forma se estão juntos é porque tem algo a aprender. Pense a alegria da espiritualidade que planeja junto com você esse período de você voltar à Terra para você aprender algo diferente, fazer uma nova trajetória para a nossa evolução espiritual. Pense na alegria de ver aquele que é da sua família, que você não se dá tão bem, naquele período, naquele dia, independente das suas questões, das desavenças ao longo do ano, naquele momento você está de mão dada com essa pessoa, numa roda, numa corrente, e todos vibrando juntos e pensando somente em um único pensar positivo, um único olhar maior de bem para o planeta e para as pessoas que estão ao seu redor. Pense como isso é evolução. Pense como isso é um olhar diferente para a nossa própria vida e o significado que tudo isso tem. A gente não veio aqui a passeio. A gente não veio para a Terra para usar uma roupa bonita no Natal e trocar presentes. Existe algo muito maior do que somente a data. Se você gostou desse episódio, conhece alguém que gostaria de ouvir também, então compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos de mais episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno, este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração, fique com Jesus, boas festas e um ótimo ano para você. Beijo, obrigado por esse ano, de coração.